Olá, é com muita alegria que anunciamos uma grande novidade para você. A partir do dia 15, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 chega à sua tela, alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil. Nosso objetivo é levar fé, esperança e verdade para toda a família, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Bom, nós vamos começar cozinhando o painço, que é esse grãozinho aqui, pequenininho, mas super poderoso. A África é uma terra onde teu coração pulsa como em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Numa resposta imediata, o supracoracoideus, conectado por um tendão à parte superior do húmero, funciona como uma polia para levantar a asa cada vez que o músculo se contrai. Você não pode perder, a partir do dia 15 de outubro, na antena parabólica da banda KU, canal 580, depois a CNN e a Jovem Pan. Junte-se a nós para ouvir e viver a mensagem do terceiro anjo, preparando cada coração para os últimos dias. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Eu estava esperando que você dissesse isso. Como vai? Você vai mesmo perguntar? Sei. Eu não gosto de responder essa pergunta. Mesmo assim, eu vou bem. Que bom, Walter. E você? Bem. Por quê? Vivemos em tempos tão difíceis, como você está bem? Ora, porque a minha âncora está onde deveria estar, não é? Ah, tá. Aí tudo bem. Sim, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Sim, mas não há do que reclamar, porque estamos esperando por isso há muito tempo, não é? Com certeza sim. Pois é. O problema é que algumas pessoas dizem que este não é o caso. Ora, isso é problema deles.
Vamos orar e começar. Querido Pai Celeste, estamos vivendo em tempos difíceis e pedimos que, por favor, nessa conversa, nos ajude mais uma vez para que a conversa seja conduzida da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, Martin, quem ficará de pé? Eu acho que esse cenário aí é muito apropriado. Tem um iceberg ali na frente. E a única maneira de lidar com ele é encará-lo de frente. Se tentarmos evitá-lo, ele rasgará o navio pelo lado e vai afundá-lo. Então nós temos que enfrentá-lo. Mas se você bater num iceberg como esse, com toda a força bem de frente, também as chances de o navio ser terrivelmente abalado são enormes, não é? Com certeza. Será que alguns cairão do navio? Sim. Será uma grande sacudida, né? Sabemos que quando há um iceberg em nossa frente, a ordem é vá em frente. Devemos então apertar o cinto de segurança? Sim, para que você não caia. E apegar-se firme ao assento, para que você não acabe caindo do navio. Eu acho que a hora de fazer isso é agora. Muito bem. Não vamos complicar muito um assunto tão simples. Hoje não vamos falar de eventos. Na parte 2, sim. Falaremos sobre alguns eventos que estão ocorrendo agora, mas hoje vamos apenas contextualizar, dando noções básicas do que é este confronto e por que é necessário ir de frente ao iceberg. O problema é que já fizemos tantos episódios sobre isso. Por exemplo, algumas pessoas já fizeram perguntas sobre isso. Eu reassisti alguns programas nossos de 2021 e pensei que talvez fosse hora de falar novamente sobre isso, né? Porque nem todo mundo assistiu. É verdade, tem muita gente nova agora. Nem todos acompanham desde o início. Pois é, estamos no programa 234. Pois é, então para as pessoas não terem que assistir 234 vídeos de 1h30 cada um, vamos falar novamente sobre o assunto. Vamos fazer um pequeno resumo sobre qual é o verdadeiro problema e por que é importante nos prepararmos para enfrentar o iceberg. Na verdade, se o protestantismo tivesse feito seu trabalho, não haveria nenhum iceberg. Sim, isso é verdade. Porque aí teriam se separado completamente. E mantido a fé. A verdadeira fé. É isso mesmo. Mas estão confusos hoje. Então, Martin, vamos recapitular novamente. Eu sei que já mostramos isso antes, mas este é o pensamento do catolicismo antes do Concílio Vaticano II. Se formos aos documentos do Vaticano II, um homem que acabou virando Papa mais recentemente, o Ratzinger, o Bento XVI, deixou absolutamente claro que a posição católica do Concílio de Trento não mudou nada. Portanto, a novidade foi a forma como isso foi apresentado no Vaticano II, que fez com que algumas pessoas acreditassem que a Igreja Católica tinha mudado de posicionamento. Mas o próprio Ratzinger deixou claro que este não é o caso. Ele ainda não era o Papa Bento XVI, ele era o chefe da Congregação da Doutrina e Fé, que no passado era a Inquisição, que eventualmente acabou sendo administrada pelos jesuítas. E sua sede era Roma, no mesmo prédio onde ficava a Inquisição. E ele disse: as outras igrejas não são nossas irmãs, porque a nossa igreja é a mãe, então elas só podem ser filhas e têm que retornar para sua mãe. E essa é a base do movimento ecumênico. E juntar-se a esse movimento ecumênico é basicamente um reconhecimento de que você quer deixar de lado as diferenças doutrinárias em prol da paz, harmonia e unidade. É exatamente isso. Assim, a verdadeira doutrina de Jesus está sendo posta de lado. Correto? E o Papa Francisco deixou isso bem claro ao dizer que a doutrina não deveria ser um critério
no movimento ecumênico. Temos que nos concentrar apenas nas coisas que ambos concordam, e o restante tem que ser deixado de lado. Lamentavelmente, as coisas em que eles concordavam não eram bíblicas, mas baseadas na tradição, tanto do catolicismo quanto do protestantismo. E as nossas conversas com o Lennox e o Douglas Wilson deixaram absolutamente claro que o protestantismo não iria virar as costas à tradição, mas iria se apegar a ela, apesar de um contra-argumento bíblico muito claro. Sim, sim. Isso ficou muito óbvio. E nós temos visto isso nos discursos que eles têm feito sobre a união entre a igreja e o Estado. O Trump deixou isso bem claro. Eles não vão recuar agora. Vamos assistir novamente a este vídeo. Eu sei que já mostramos antes, mas só para deixar bem claro o que é que o catolicismo conservador acredita. A Igreja Católica, em sua dimensão humana, foi invadida pela heresia protestante. Hoje em dia, como não é surpresa para muitas pessoas, há um grande grupo de católicos que se uniu a essa mentira que é o protestantismo. O protestantismo é uma mentira porque é uma heresia. Já falamos sobre isso a semana toda. E as heresias, assim como os cismas, levam os impenitentes para o inferno. E aqui está o problema. Cada uma dessas crenças vem do catolicismo e ponto final. Eles não inventaram doutrina como tudo pertence a nós, mas nós compartilhamos. Podem levar todas. Quando Martinho Lutero e seu grupo herético estavam saindo da igreja, eles levaram algumas doutrinas com eles. Então, ao longo dos séculos, os seguidores de Lutero adotaram nossas crenças católicas, mas as distorceram, deixando-as quase irreconhecíveis. Na área da teologia, por exemplo, os protestantes não têm a mínima noção da Sagrada Escritura, embora fingem ter. Eles interpretam a Bíblia por si mesmos e preenchem as lacunas à medida que avançam, essencialmente inventando coisas. O que ele cria é um ambiente em que, em vez de ser instruído pela Bíblia, você instrui a Bíblia. Os protestantes impõem suas crenças pessoais aos textos, e eles os distorcem para significar aquilo que mais gostariam. Na verdade, eles não são nada mais do que uma organização sem fins lucrativos que se reúne 1 ou 2 vezes por ano, e ocasionalmente acerta algo nas Escrituras, mas na maioria das vezes faz um naufrágio dos textos sagrados porque nega a autoridade da Igreja Católica, que deu a Bíblia ao mundo. A Bíblia é nossa. Você não pode pegar a nossa Bíblia e depois dizer pra gente o que ela quer dizer. Então, tendo negado a autoridade da igreja para interpretá-la corretamente, mesmo que seja nossa, eles reivindicam um direito que não têm, que é o direito de interpretar as Escrituras. Eles negam a eficácia dos sacramentos, especialmente a presença real de Cristo, o seu corpo, sangue, alma, divindade na Eucaristia. Distorcem as Escrituras sagradas de forma egoísta, dizendo às congregações o que elas querem ouvir. Não somos essencialmente iguais, o que significa que, em essência, eles negam a igreja. E quem nega a igreja, nega o próprio Cristo. Nenhum livro da Bíblia, por exemplo, afirma ser inspirado. Nenhum. No entanto, os protestantes continuam falando sobre a inspiração da Bíblia. Ora, já que a própria Bíblia nem sequer afirma isso, por que eles acreditam então? 1 minuto de silêncio, Martin. Parece ser apropriado, não é? Pela alma deste pobre homem. Muito bem, esse é o tipo de pensamento que está vivo e bem presente no catolicismo de hoje. E embora a fachada para o exterior seja de reconciliação, em seu interior é exatamente o que acabamos de ver aí. E aqueles que participam dos movimentos no mundo ou pertencem a sociedades secretas ou organizações que têm essa filosofia, sejam eles chamados o Opus Dei, que se torturam diariamente para lembrá-los de sua lealdade ao Papa, e que usurpa Cristo e rouba suas prerrogativas. Um sistema que merece o título muito bem merecido de anticristo. Então você tem os Cavaleiros de Colombo,
que estão ocupados com suas agendas políticas para trazer essas doutrinas para a linha de frente. E eles se ligam publicamente aos protestantes, que eu acredito, na minha capacidade pessoal, alguns dos quais são provavelmente agentes jesuítas infiltrados, fingindo serem protestantes, mas não aderindo à palavra de Deus em si, apegando-se somente a emoções. Além disso, temos as declarações arrogantes dizendo que a Igreja Católica deu a Bíblia ao mundo. A Igreja Católica nem existia quando o Antigo Testamento foi escrito e não existia quando o Novo Testamento foi escrito. Tudo o que eles fizeram foi perverter os manuscritos orientais com o seu estilo gnóstico, e então acrescentando um monte de bobagens, conhecidas como os apócrifos, que contradizem toda a Bíblia. Mas a própria Bíblia diz ser inspirada. Ela mesma diz isso. Sim, mas ele disse que não, que a Bíblia não afirma isso. A única coisa que eles deram ao mundo foi uma versão corrompida, chamada de Vulgata. E a Vulgata foi declarada infalível. E o próximo Papa, após a declaração de infalibilidade, ordenou mais de 2.000 mudanças, o que demonstra sua infalibilidade. E essa era a versão latina que estava disponível até que houve a revolta dos turcos e a fuga da Igreja Ortodoxa Oriental com os manuscritos que foram baseados na linha de Antioquia e que então chegaram ao Ocidente. Esses manuscritos foram usados para traduzir a Bíblia, que causou muita fúria na Igreja Católica. Muita mesmo. E aí eles criaram a Ordem dos Jesuítas para contrariar o que a Reforma Protestante estava ensinando. Então, Martin, talvez devêssemos voltar ao início. Muito bem. Eu vou pegar a minha Bíblia. Talvez devêssemos dizer que Bíblia estamos usando, não é? Sim, tem muita gente que quer saber isso. Esta é a Bíblia de Estudo Missionário. A sua também é? Sim, é a Bíblia de Estudo Missionário. Pode mostrar para as pessoas ali na câmera? Bom, elas podem procurar essa versão. É a Bíblia de Estudo Missionário, com comentários da Ellen White. Muito bem, se você for Apocalipse, vamos deixar bem claro o que acontece lá. No capítulo 2 do Apocalipse, temos o início da história das 7 igrejas. E ela se enquadra na parte histórica da estrutura quiástica do livro de Apocalipse. Então você tem o braço histórico, depois um clímax histórico e depois o braço escatológico. Agora, com relação ao braço histórico, os comentaristas conservadores tentam encaixar os eventos em um contexto histórico, porque isso leva aos eventos atuais em Apocalipse 11 e 12 e 13, 14 em diante, com algumas recapitulações da história passada. Mas quando você chega em Apocalipse 13, 14, etc., estamos tratando de eventos que são atuais hoje, e o restante são eventos escatológicos sobre como isso vai acontecer. Apocalipse 14, claro, também é importante, mas vamos ao capítulo 2 do Apocalipse. Ele começa com o primeiro movimento, a primeira igreja, porque isso é dirigido às igrejas. Estamos lidando com igrejas, estamos lidando com a filosofia das igrejas e o ensino delas. Estamos lidando com as condições que elas enfrentaram. Bom, eu não vou fazer um estudo bíblico sobre as 7 igrejas agora. Esse não é o nosso ponto. Mas a primeira igreja era pura. Era uma igreja que possuía a verdade. Mas eles estavam se tornando complacentes. Sim, estavam adormecendo. Sim, estavam se tornando complacentes. E diz aqui,
Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Como descobrir que alguém é mentiroso? É necessário ter uma base que determine o que é verdade e o que é mentira. Exato. E qual era a base deles? A Bíblia. Já existia uma igreja católica na época? Não. Já tinha um papa? Não. Então o papa não poderia ajudá-los com sua infalibilidade. Eles tinham que interpretar a Bíblia sem um papa. Coitadinhos dos cristãos, nessa época eles não tinham um papa para interpretar por eles. Isso é uma coisa ridícula. Na verdade, me deixa enjoado, mas enfim. E aí ele fala sobre perseverança e suportar sofrimentos por causa do nome de Cristo e não desfalecer, né? A igreja primitiva era muito ativa. Mas aí ele diz, eles perderam aquela primeira chama. Mas o que recuperou esse primeiro amor? Isso acontece na próxima igreja, que não recebe nenhuma repreensão, Esmirna, cujo significado da palavra é incenso doce, cheiro suave. Estes foram os tempos em que os cristãos foram martirizados por sua fé e houve perseguição sob o Império Romano. E essas pessoas não têm nada além de elogios da parte de Deus. E aí chega um período terrível chamado Pérgamo. Este é um período no qual houve uma concessão com o paganismo. É neste período que é dito que Satanás teve o seu trono. E isso porque o sacerdócio babilônico tinha a sua sede neste mesmo local, Pérgamo. E há vários elementos neste período de tempo que dão a ele o seu trono. Bom, quando falamos sobre trono, estamos falando sobre autoridade. Se você pular para Apocalipse 13, verá que há outro trono ali. O dragão deu a ele o seu trono, seu poder e grande autoridade. E este trono foi transferido de Pérgamo, que era o sacerdócio babilônico, para o sacerdócio católico romano. Então, o que mudou foram os atores, mas a filosofia permanece a mesma. É a filosofia do anticristo. Esse também é o período em que Roma mudou de pagã para Roma papal? Sim, está incluído aqui. Porque a primeira coisa que aconteceu foi que o sacerdócio do último rei da Babilônia, Átalo, legou o seu título para Roma pagã. E ele teve que assumir esse título, teve que assumir as vestes e os trajes. E, é claro, o sacerdócio babilônico adorava Dagon. É daí que vem a mitra em forma de cabeça de peixe, que é o deus peixe, né? E ele teve que assumir a divindade que veio junto com isso. E os imperadores romanos, nesta época, eles não eram tão arrogantes a ponto de utilizar esse título de divindade até que finalmente chegou Júlio César. Aí passaram a ser adorados como divindades. Obviamente, os cristãos não podiam adorá-los assim. Então, surgiu um grande problema. E depois deste período de perseguição à igreja de Esmirna, temos um período de condescendência, onde Constantino adotou um quase cristianismo, e o paganismo e o cristianismo se fundiram. E isso é muito perigoso. Ele diz, tem algumas coisas contra você, porque você tem aqueles que se apegam à doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel e comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar fornicação. Comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então surgiu alguma forma de idolatria, onde havia um sacrifício que tinha que ser comido e que era idólatra. Bom, em algum lugar nesse período de tempo e na ascensão do catolicismo romano, eles começaram a mudar
de uma religião totalmente baseada na fé em Jesus, como sacrifício expiatório de Deus e seu sumo sacerdote, para uma outra coisa, porque afinal o sacrifício terreno tinha chegado ao fim. O Novo Testamento fala sobre ministros do Evangelho, enquanto o Antigo Testamento fala sobre sacerdotes. E sabemos que um sacerdote sempre faz um sacrifício. Bom, Martin, se o sacerdócio foi abolido, afinal a cortina rasgou de cima a baixo, não é mesmo? Se esse sacerdócio foi transferido para Cristo, que se tornou o nosso sumo sacerdote, que, de acordo com Hebreus, ele ascendeu ao céu e está intercedendo por nós, né? De acordo com Hebreus, hoje temos acesso direto a Deus. Não é assim mesmo? Jesus hoje está no céu, oficiando como sacerdote. Isso. Então, se você seguir o projeto do santuário terrestre, em sua ascensão, Jesus foi para o lugar sagrado para realizar a mediação. E ele seria visto em pé diante do altar de incenso, aplicando as orações dos santos à sua mediação, ao seu caráter, e torná-los aceitáveis a Deus. Então é ele quem está fazendo esta função de sacerdote hoje. Apocalipse deixa isso bem claro, que Jesus está caminhando entre os castiçais e sabemos que estes estão na primeira câmara. Então, o que foi estabelecido quando Cristo veio a este mundo? Como já dissemos aqui outras vezes, sua missão era no pátio externo, porque ele era judeu. E somente o sacerdócio levítico foi autorizado a oficiar no Santo e no Santíssimo. Então ele cumpriu o pátio externo. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado e foi morto fora do templo e dos muros da cidade. E no Gólgota ele pagou o preço pelos nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele disse: "Não me detenham, não me retenham, vou para a casa do meu pai." E lá ele foi empossado como sumo sacerdote. Foi como você disse naquele episódio. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Sobre a inauguração de todo o santuário. Sim, ele voltou e disse-lhes que todo o poder lhe havia sido dado. E os discípulos tinham acesso direto a ele. Bem, existia Papa nessa época? Não. Mas a Igreja Católica diz que havia. Seu nome era Pedro. Mas ele teve uma existência muito tumultuada, né? Até mesmo Paulo, em algumas ocasiões, teve que repreendê-lo por sua hipocrisia. O argumento católico é de que Pedro é a verdadeira rocha, mas é claro que isso é uma distorção da Bíblia. Porque o que Pedro declarou é: você, Jesus, é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Este é o fundamento de toda a fé cristã. Então, a partir daquele momento, o cristão tinha acesso direto a Deus por meio de Jesus, o mediador. Certo, então quando Pedro disse isso, ele se referiu a Jesus como a rocha. E Jesus reconheceu isso, dizendo: você é Pedro e eu mesmo sou a rocha. E Jesus deixou isso muito claro. Quando lhe disseram que sua mãe e seus irmãos estavam esperando lá fora, e Jesus disse: aqueles que fazem vontade de meu Pai, estes são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Ele também disse aos discípulos: vocês não podem dominar os outros. Não sejam como os gentios. Vocês são irmãos e irmãs, devem ter unidade de pensamento. Não havia um chefe entre eles. Isso é muito claro. Não havia um papa naquela época, ainda que eles insistam em dizer que havia. O sacerdócio foi transferido de um sacerdócio terreno para Cristo, o mediador. Então, hoje não há necessidade de sacrifícios, e a Bíblia deixa isso absolutamente claro. Portanto, aquele homem
está enganado ao dizer que a Bíblia não afirma ser inspirada. A Bíblia diz que foi por um sacrifício que ele foi aperfeiçoado para sempre. Muito bem, Martin. Havia alguma necessidade de se introduzir um novo sacerdócio? Não. Há alguma necessidade de se introduzir um novo mediador? Claro que não. Há alguma necessidade da intercessão de padres, papas e santos? Não. Não. Temos acesso direto a Cristo. E, finalmente, eles não acabaram substituindo os pastores terrenos? A obra pastoral, onde você é igual aos seus irmãos? E isso fica bem claro no livro de Atos, no primeiro concílio, pois não havia chefe naquela reunião, e a decisão foi tomada pelos apóstolos, anciãos e irmãos. Um verso, naturalmente, que eles desprezam, pois o retiram de suas versões modernas e corrompidas, que faz com que eles se tornem chefes e tomem suas decisões, e os membros comuns só devem obedecer. Então, Martin, o que aconteceu nesse período de tempo é que o sistema terreno da igreja novamente tomou as prerrogativas que pertenciam somente a Cristo. E encontra seu cumprimento na próxima igreja, que é Tiatira. E nesta igreja, você passa diretamente para o período de apostasia total. É por isso que no versículo 21 diz assim: eu lhe dei tempo para se arrepender de sua fornicação, ou seja, sua apostasia para com Deus. Essa aqui é a igreja da Idade Média, é o catolicismo romano, mas ele não se arrependeu, porque Roma não muda, ela afirma ser infalível. Se ela mudasse, ela tiraria no próprio pé, como espingarda calibre 12, e ela nunca faria isso. Diz assim: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E acabamos de ver que eles não vão se arrepender dos seus atos. Então, Martin, chegamos à igreja do capítulo 3, que é a igreja de Sardes. É a igreja da Reforma. E diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreva: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E já definimos isso, são os componentes pastorais da Igreja de Deus. Então todas essas apostasias estavam começando a se infiltrar dentro da igreja. Mas sempre houve grupos fiéis, que eram perseguidos porque não concordavam com essas apostasias. Eles são a verdadeira Igreja de Deus, como os valdenses, os albigenses, e elementos da igreja celta, da igreja etíope, das igrejas orientais, etc. Então ele diz: seja vigilante e fortaleça o que resta, ou seja, muita coisa havia sido retirada, e que estão prontos para morrer. Isso é realmente muito triste, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então tinha algo faltando. E aquele homem do vídeo disse com razão que eles adotam muitas tradições do catolicismo romano e apegaram-se a essas coisas ao invés de denunciá-las e abandoná-las, como deveria ser feito. Uma dessas coisas são os sacramentos, porque se fossem verdadeiros, Martin, algo que você faz, um ritual, tem poder de salvar. O que é um verdadeiro absurdo. Somente a transformação do coração e a aceitação de Cristo como seu salvador pessoal é o que pode salvá-lo. Não importa quantas rezas da Ave Maria você faça. Então há um problema sério aqui. Agora vamos para as retribuições que Deus enviou às igrejas. Eu pularia para Apocalipse capítulo 8. Em Apocalipse capítulo 7, ou mesmo antes disso, no capítulo 6, temos os 7 selos. Os 7 selos também contam a mesma história que ouvimos das 7 igrejas e segue essa sequência. Mostra os arautos do evangelho como cavalos,
correndo pela terra. E, naturalmente, o primeiro é o que tem o evangelho puro, simples, é o cavalo branco, né? E aí vem um cavalo vermelho. Lembre-se que Esmirna foi o tempo de perseguição. Isso representa o martírio, sangue, né? E depois vem o cavalo preto. Isso é Pérgamo, com todo o seu paganismo infiltrando-se na igreja. Toda apostasia pagã. E aí tem o cavalo amarelo, que é o sistema católico romano, que representa a morte. É um cristianismo morto, é um esqueleto, certo? Mas por que seria um cristianismo morto? Ora, a resposta é simples, porque Cristo deixou de ser o mediador. É um cristianismo baseado em sistemas terrestres, em rituais, a missa. É o sistema do anticristo. Isso não é idolatria? Ensinar as pessoas a comer alimentos sacrificados a ídolos? Sim. Pois bem, é idolatria. A Bíblia diz que foi apenas por um sacrifício que ele foi aperfeiçoado para sempre. E Roma contraria essa doutrina, já que ela diz que o sacrifício da missa é exatamente o mesmo do sacrifício da cruz. E eles não podem voltar atrás nisso, porque dizem que essa doutrina é infalível. O protestantismo corrigiu isso, dizendo, não, a missa é apenas um lembrete. E, aliás, vamos abandonar essa palavra missa. Vamos nos livrar da palavra Eucaristia. Vamos chamar apenas de Sagrada Comunhão. Esta é um lembrete do único sacrifício que foi necessário de uma vez por todas. Então, Martin, houve juízos que afetaram a igreja à medida que ela saía do evangelho puro, como vimos no tempo de Esmirna, na direção de um evangelho corrompido, um evangelho morto. E houve punições por causa disso. Se voltarmos ao antigo Israel, quando o povo de Deus se tornou apóstata, como foi que Deus lidou com isso? Bem, ele foi duro. Eles foram até mesmo levados como prisioneiros. E quem os levou para o exílio? Os pagãos. Ah, quando eles apostatavam, ou eram os filisteus que os controlavam, não é mesmo? Ou os moabitas, junto com os amonitas, ou os sírios, ou os babilônios. Os israelitas eram castigados pelos pagãos até caírem em si. E será que eles se arrependiam depois de todos os castigos? Por que você está rindo, Martin? Bem, às vezes havia um arrependimento, mas ele durava apenas por um pouquinho de tempo. Pois é. E depois ainda matavam aqueles que haviam levado o povo ao arrependimento. Sim. Muito bem. Mas Deus usou as nações pagãs, certo? O mesmo foi com o cristianismo. Ele trouxe nações pagãs para atacá-lo. O Império Romano tornou-se cristianizado, mas era um cristianismo paganizado, um cristianismo corrompido. Ora, não foi a mesma coisa que aconteceu em Israel? Sim, exatamente o mesmo. Então, de repente, os hunos chegam e infligem um enorme dano a esse cristianismo corrompido da época. As pessoas podem ler isso na história. E aí, finalmente, Deus alivia e os hunos desaparecem da história. Porém, depois chega uma tribo gótica após a outra, batendo em Roma o tempo todo. E essas tribos acabaram sendo cristianizadas também. Mas o Império Romano foi reduzido a um saco de pancadas, com uma invasão após a outra, fossem dos ostrogodos, ou visigodos, ou érulos. O Império Romano foi espancado, certo? Mas, Martin, por que Deus permitiu esses flagelos? Mas, falando sobre as trombetas. Algumas pessoas querem lançar as trombetas para o futuro. Como eu disse, eu acredito que essas trombetas pertencem ao braço histórico das Escrituras.
E a questão é que não precisamos passar por todas elas e dizer qual flagelo cada uma foi, porque há opiniões diferentes sobre isso. Na minha opinião, não importa muito se temos uma resposta exata sobre o que foi uma trombeta ou não. Se a trombeta tal foi um determinado líder ou foi outro. Mas a questão é que os nossos pioneiros interpretaram algumas dessas coisas nas trombetas de uma maneira muito específica. Alguns dos últimos pioneiros relacionaram com a Turquia, etc. O Império Otomano, a queda do Império Otomano, né? Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu estou interessado na primeira parte. Vamos ao capítulo 8, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. As trombetas sempre foram um anúncio de um grande evento, seja de um evento positivo, como a entrega do livro da lei no Monte Sinai, ou o grande som de trombeta que haverá na segunda vinda de Cristo, mas também eram soadas na guerra. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Que altar é esse? O altar de incenso no lugar santo. Muito bem. Agora, quem é o único que media no altar de incenso? Cristo. Muito bem. Cristo é frequentemente associado à palavra anjo. Até mesmo no Antigo Testamento, o anjo do Senhor recebia a adoração. Portanto, esse anjo é Deus, provavelmente Cristo, certo? Então veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, e tinha um incensário de ouro. Eu não acredito que um anjo criado poderia assumir essa posição, porque a mediação é feita com base nos méritos de Cristo. E foi-lhe dado muito incenso para o oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então não resta dúvida sobre qual altar é esse. E foi-lhe dado muito incenso. Esse incenso são as orações dos santos. Como as orações dos santos chegam até ele? Ora, pelos santos orando. O incenso é símbolo das orações que o povo de Deus faz a ele. E a pergunta é, onde entra o Papa nessa história? Em nenhum lugar. Não há lugar para um padre aqui. Somente Cristo é o mediador. Onde cabem aqui Santo Agostinho, São Francisco, Maria, ou seja lá quem for? Em lugar nenhum. Então, as suas orações vão para quem? Jesus? Para Jesus, até Deus. Muito bem. Então aqui ele tem um incensário e está mediando em nome dos seus santos. Agora, algumas dessas orações serão orações de perdão pelos pecados, porque o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Já outras orações pedem por ajuda nas circunstâncias em que cada um se encontra, pedindo força, poder para superar suas tendências malignas. Há uma infinidade de orações, né? E todas elas ascendem a Deus, que tem o seu incensário, certo? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quem é o mediador, então? Jesus? Jesus é o mediador. O único. Não tem papa aqui. Não há nenhum santo católico. Agora ouça isso. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Lembrando que o altar de incenso não tinha fogo. O único altar com fogo era o do holocausto, que ficava do lado de fora do templo. E o que acontecia naquele altar? O cordeiro era sacrificado. Correto. Então o cordeiro estava lá. E quando ele sai para pegar uma brasa daquele altar, a quem ele está se referindo? Ao sacrifício de Cristo, certo? Não é mesmo? Sim. Certo. Então ele vai com as orações de onde ele estava oficiando, que era no lugar santo, para fora. Ele está recapitulando o que aconteceu antes. O sacrifício do cordeiro é ele mesmo. Ele então pega uma brasa e coloca lá dentro, no incensário. Agora, ele volta para o lugar santo
e oferece isso a Deus? A resposta é não. O que ele faz com isso? Veja só. Ele o lança sobre a terra. E então aparecem vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Agora há um acerto de contas aqui. Certo, então, este incensário, cheio de orações, com um lembrete de que ele é o Cordeiro sacrificial, não é levado de volta ao altar do incenso e apresentado a Deus por meio da mediação de Cristo. Não, ele o joga no chão. Ele o joga sobre a terra. Martin, quando você tem algo na mão e fica muito irado com alguém, o que geralmente fazemos? Jogamos no chão. Exatamente. E salientando que isso é depois que Jesus mediou as orações dos santos junto ao Pai. Então este é outro momento. Sim, Jesus está mediando hoje. Mas ele voltará para este altar e jogará o incensário com as brasas e as orações no chão. O que aconteceu? Por que ele faria isso? Porque, Martin, eles substituíram o Messias, Jesus. Substituíram o sumo sacerdote celestial por um sacerdote terreno. Estabeleceram um sacerdócio terreno. Roubaram aquilo que pertencia somente a Cristo, apropriando-se para si mesmos. Foi isso que fizeram. E, portanto, as orações que ascenderam daquelas pessoas não eram mais aceitáveis para Deus. E o sacrifício que ele havia feito foi substituído por uma missa, um sacrifício perpétuo, que é uma abominação e idolatria. É um sacrifício feito a ídolos. Portanto, não tem valor algum para Deus. É por isso que ele jogou no chão. Porque rejeitaram a mediação de Cristo. E em seguida vêm os castigos que temos aqui. Não precisamos entrar em detalhes, mas a última trombeta, que é quando Cristo voltar, vai limpar toda a terra deles. Então, Martin, essa igreja, a Igreja Católica Romana, tomou o lugar de Cristo, colocou-se no lugar de Jesus. E quando veio a reforma, eles se livraram da idolatria da missa. E isso foi algo muito, muito importante. Foi substituída pelo ritual simples de uma comemoração do grande sacrifício que Deus fez por nós. Mas é claro que isso deixou o catolicismo furioso. Eles ainda estão. E agora, Martin, quando o protestantismo aceitou o sacrifício de Cristo e disse que somos salvos apenas pela fé, somente pela fé na expiação de Cristo, então o catolicismo romano explodiu em fúria e chamaram isso de anátema e fizeram guerra contra eles e criaram os jesuítas para destruí-los. E quando chegou o movimento de Oxford, quando todos os altares foram expulsos das igrejas e todas essas estátuas estúpidas foram jogadas para fora delas e substituídas por um simples púlpito com a palavra de Deus como norma, o que foi que fizeram? Trouxeram todos os altares de volta, reinstituíram a missa. E a primeira igreja a fazer isso e apostatar foi a Igreja da Inglaterra, que basicamente adotou de novo a missa católica romana, cuspindo no rosto de Cristo no processo. Estou sendo muito duro? Foi exatamente o que aconteceu. Isso os qualifica como anticristo. Então é apenas um fato. Muito bem. Então, a Igreja da Inglaterra, com todos os seus símbolos maçônicos em seus edifícios, esta igreja, que aliás mudou a arquitetura da Catedral de São Paulo para tornar-se uma imagem do Vaticano, foi o primeiro movimento protestante a voltar para Roma. Depois veio o movimento ecumênico. Isso também foi feito por infiltração, porque o Henry Newman, que supostamente era um protestante,
Logo depois de todo esse movimento, se tornou cardeal católico. Isso, se ele estivesse vivo hoje, ele seria totalmente de esquerda. E foi... Porque ele era de esquerda. E ao mesmo tempo, teve o Westcott e o Hort, que destruíram a Bíblia real. E aí houve toda essa infiltração. Com suas guildas fantasmagóricas, seus segredos de sociedade, também escreviam rituais, eram adeptos da Mariologia e... Eram ocultistas também. Eles faziam sessão espírita e tudo. Eles eram maus. É simples assim. E hoje, estes são os manuscritos que a Igreja Católica Romana tanto defende e ama, nos quais Jesus é feito um mentiroso e todo o seu ministério é negado, tornando-se nada mais do que algo insignificante. Mas, de qualquer forma, a história é essa. Então, Martin, os jesuítas e a Contra-Reforma. Vamos ler o que está escrito aqui na História do Protestantismo por Willey. Isso é importante porque acabamos de ouvir anteriormente naquele vídeo o quão supostamente maus os protestantes são. Claro, segundo o Vaticano. De acordo com a Bíblia, a obra da Igreja de Sardes não era completa, mas Jesus acrescentou: há aqueles em Sardes que andarão comigo vestidos de branco, porque viveram de acordo com a melhor luz que tinham. E eu acredito que o mesmo vale hoje. Claro. Dentro das igrejas protestantes, há pessoas que vivem de acordo com a melhor luz que têm, mas que foram submetidas a uma lavagem cerebral para esquecerem a história e quem é o anticristo, e até mesmo remotamente entender quem é ele. Willey escreveu que o protestantismo não é apenas o resultado do progresso humano. Não é um mero princípio de perfectibilidade inerente à humanidade e classificado como um dos seus poderes nativos em virtude dos quais, quando a sociedade se torna corrupta, ela pode se purificar. Ou seja, o que ele está dizendo é que não é um movimento humano, é uma coisa divina, porque não temos capacidade para nos purificar. Não, e a única coisa que o protestantismo deveria tentar fazer é trazer a verdade de volta à luz. E quando é interrompido em seu curso por alguma força externa, ou para por exaustão, ele pode recrutar suas energias e retomar seu caminho. Não é o produto da razão individual, nem o resultado do pensamento e das energias conjuntas das espécies. O protestantismo é um princípio que tem sua origem fora da sociedade humana. É um enxerto divino na natureza intelectual e moral do homem, por meio do qual novas vitalidades e forças são introduzidas, e o tronco humano pode produzir um fruto mais nobre. Isso é o protestantismo. Difamar o verdadeiro protestantismo é lutar contra o Espírito Santo. E a Igreja Católica, na minha opinião, como estrutura, já cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Não me refiro aos católicos. Não, isso é importante. Porque muitos não entendem o que está acontecendo. Contanto que vivam de acordo com a luz que receberam, Deus releva os pecados cometidos na ignorância. Muito bem, vamos pegar outra citação dos meus autores favoritos. Em toda a cristandade, o protestantismo foi ameaçado por inimigos formidáveis. Os primeiros triunfos da Reforma passaram. Roma convocou novas forças na esperança de destruí-la. Nesta época foi criada a Ordem dos Jesuítas, a mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todos os campeões do papado. Martin, se você pensar nas perseguições dominicanas e considerar as outras ordens do catolicismo e pensar na Inquisição antes mesmo dos jesuítas, eles já eram implacáveis. Suas câmaras de tortura eram câmaras de horror. Só que os jesuítas conseguem ser ainda piores. Eles conseguiram superar qualquer forma de mal nesta terra.
Não havia crime grave demais para eles cometerem, engano vil demais para praticarem, disfarce difícil demais para assumirem. Jurados à pobreza e humildade perpétuas, seu objetivo estudado era garantir riqueza e poder, dedicar-se à derrubada do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. O texto continua dizendo que eles vestiam uma capa de santidade, chamando-se a si mesmos de Companhia de Jesus, etc. Mas, sob esse exterior irrepreensível, os propósitos mais criminosos e mortais eram frequentemente ocultados. Era um princípio fundamental da ordem que o fim justifica os meios. Eles podiam mentir, assassinar, torturar, prender quem fosse necessário. Por esse código, a mentira, roubo, perjúrio e assassinato não eram apenas perdoáveis, mas também louváveis, quando serviam aos interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminhos para cargos de Estado, ascendendo conselheiros de reis e moldando as políticas das nações. Eles estavam na mesma posição que os caldeus estavam nos tempos da Babilônia. Sim, os feiticeiros, né? Exatamente. Os jesuítas tiveram 3 fundadores. Houve o Inácio de Loyola, que era o fundador militar, que tinha visões e experiências que substituíam a palavra de Deus. Ele desenvolveu os exercícios de Loyola, que hoje foram transformados em muitas variedades de estupidez, que foram engolidas pelos protestantes como um caminho para Deus, quando na verdade são o caminho para o inferno. Estou sendo muito duro, Martin. Aí que tá, este é um assunto sério, porque se você acabar caindo nisso, antes que perceba, estará adorando uma divindade que pensa ser Deus. Correto? Mas não é. Depois houve Francisco Xavier, que não viveu muito tempo. Ele vivia nos navios do Vasco da Gama para criar rotas comerciais com a Índia. E os padres jesuítas sempre iam juntos para converter o povo ao seu modo de pensar e se sujeitarem ao papado. E curiosamente, esses lugares já haviam sido evangelizados pelos primeiros cristãos. E quando Francisco Xavier chegou na Índia, encontrou lá os cristãos tomazitas, que guardavam o sábado. E ele ficou horrorizado com isso, porque não se sujeitavam ao Papa. E também guardavam o sábado ao invés do domingo. Então ele instituiu ali uma inquisição para erradicá-los. E mais tarde usaram as nações que tinham sob seu controle para invadir os outros países e estabelecerem lá estruturas políticas sob o controle de Roma. E o terceiro fundador foi Peter Faber. Ele era alemão, intelectual e filósofo. Ele trouxe os aspectos espirituais ocultistas para a ordem. E junto eles formaram um ilustre caldeirão de doutrinas demoníacas. Uma trindade profana. Uma trindade profana. Muito bem colocado. Não acho que seremos populares depois do programa de hoje, mas que assim seja. E até hoje, como mostramos no outro episódio, eles são elogiados pelo Vaticano, porque a Companhia de Jesus se concentra na pesquisa intelectual. Qualquer pesquisa que diminua a Deus, por exemplo, a evolução, com seus comparsas jesuítas que formularam a farsa de Pitdown, assim como exerceram sua influência sobre pessoas como Charles Darwin. Também tiram Deus do currículo, das escolas, do ensino superior, treinando presidentes, trazendo drogas ao nosso mundo. Eles são a organização mais repugnante que já desonrou este planeta. Algumas das universidades mais importantes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, foram fundadas originalmente pela Ordem dos Jesuítas, e algumas ainda são administradas por eles. E quando não são comandadas diretamente por eles, são indiretamente por meio dos conselhos que eles controlam. A ordem foi fundada pouco antes do início do movimento social da Contra-Reforma, ou seja, eles estavam por trás. Então Roma admite a atrocidade que essas pessoas fizeram.
eles se gabam disso. E ainda se orgulham dela. O Vaticano também fala sobre seus aspectos militares, dizendo que Inácio era um cavaleiro. Eram todos cruzados. O Pete Hegseth não escreveu um livro chamado A Cruzada Americana? Ele não tem tatuados em seu corpo os emblemas dos cruzados? Então eles não tiveram sucesso em sua contra-reforma? Infelizmente sim. Nós já dissemos e provamos que eles se infiltraram até mesmo na palavra de Deus. Sim. Em 1534, Inácio reuniu 6 homens ao seu redor e juntos fizeram votos especiais. Devido à educação militar de Inácio e ao fato de os membros da sociedade estarem dispostos a aceitar qualquer missão em qualquer lugar do mundo e se tornarem soldados no interesse de sua fé e da Igreja, as primeiras linhas da carta de fundação da Ordem afirmam que a Companhia de Jesus era adequada para todo aquele que desejasse servir como soldado de Deus. Correção, soldado do Papa. Eles estão mentindo. Eles não servem Deus, servem ao diabo. Naquele vídeo, o homem disse que tudo se trata de negar a autoridade da igreja. Correto? Inácio foi seu primeiro líder. O título que ele adotou é o de General Superior, que foi mantido até hoje. Se você quiser conhecer a arte da guerra, assista a minha série de sermões de Creta a Malta. É uma das nossas séries. E lá explicamos isso muito bem. Inácio escreveu sua visão excepcional para a ordem que havia fundado em um documento chamado Fórmula do Instituto da Companhia de Jesus. Este foi o documento de fundação da ordem, a qual todos os outros documentos deveriam se conformar. Inácio de Loyola, então, garantiu que sua fórmula fosse ancorada na lei papal por meio da assinatura de 2 bulas papais. Uma em 1540 pelo Papa Paulo III e a outra em 1550 pelo Papa Júlio III. A fórmula descrevia a natureza e o propósito da ordem e o tipo de espiritualidade e comunidade que ela construiria, que não é bíblica, é baseada em puro espiritismo. Não passa de adoração a demônios. E que está tão infiltrada no cristianismo hoje que chega a dar náusea. Sim, você não consegue detectá-los, porque eles têm todos os tipos de forma. Seja em livros como Igrejas com Propósito ou vários outros, todos vão para o papado. Não precisamos entrar na história, que é bem conhecida, quer estejamos falando sobre o Crystal Palace de Schuller, que eventualmente se tornou o Palácio de Cristal da Igreja Católica Romana, né? Basicamente, o que aconteceu é que essa igreja apenas voltou para o seu dono original. Os jesuítas afirmavam que a reforma da igreja deveria começar com a conversão do coração do indivíduo para os exercícios espirituais, que por sua vez conduzem à aceitação do Papa como seu guia espiritual. Os jesuítas acreditam que o retiro inaciano, ou seja, os exercícios espirituais, é uma das maneiras de promover essa conversão. O retiro dura 4 semanas. É um período de silêncio durante o qual se pratica uma série de meditações dirigidas sobre a vida de Jesus. Nela você não fala, apenas medita. Mas não medita na palavra de Deus, mas sim é uma experiência literal com o mundo espiritual. Com os seus sentidos? Sim, e os protestantes e algumas pessoas mal orientadas, talvez mesmo em nossa própria igreja, participam dessas bobagens. Cuidado. Então, na Igreja Católica, hoje, os jesuítas são uma das maiores ordens religiosas de padres e irmãos. O general atual é Adolfo Nicolas. Isso já está desatualizado na página do Vaticano. Eles deveriam atualizar. Seja lá quem for o próximo, eles já sabem quem será. E seja lá quem for, um dia terá que enfrentar a ira do Cordeiro. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Não havia um protestante no século passado que não soubesse a quem isso se referia. Era o papado. Ele é a grande prostituta que se senta sobre as nações.
com quem os reis da terra cometeram fornicação. E vemos isso até hoje, né? E os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua fornicação, ou seja, das suas falsas doutrinas. Infelizmente, estamos vendo isso em toda parte, nos discursos, e é por isso que mostramos alguns deles aqui, né? Por exemplo, recentemente, veja o memorial de Charlie Kirk. Sim, é inacreditável. Impressionante. Apocalipse 13. E me pus de pé sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Este é o período em que Roma foi dividida nas nações europeias, e a Igreja Católica Romana reivindicou a supremacia e colocou as coroas nos chifres, sendo Roma o chifre pequeno. Ela ainda faz isso hoje. E sobre a sua cabeça havia nomes de blasfêmia. Então esse poder é um poder blasfemo que afirma ser infalível, alegando ser o caminho para a salvação, por meio dos seus sistemas sacramentais, que não tem mérito algum, porque somente um coração transformado tem mérito. No livro Grande Conflito, lemos o seguinte: um estudo devoto da Bíblia mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e os levaria a abominá-lo e evitá-lo. E também a não estarem com ele em concílios ecumênicos. Perfeito. Muito menos tornarem-se vice-presidentes de conselhos ecumênicos, curvando-se diante de altares e fingindo abençoar as pessoas por meio dessa cultura pagã. Mas muitos são tão sábios à sua própria presunção que não sentem necessidade de buscar a Deus com humildade para que sejam conduzidos à verdade. Embora se orgulhassem de sua iluminação, são ignorantes tanto das Escrituras quanto do poder de Deus. Martin, não podemos nos alinhar a um sistema que exclui Cristo da mediação. Não, nem mesmo para supostamente fazer o bem. Não. E não importa quão pomposas sejam suas cerimônias e quantas roupas cerimoniais você use, quantos pendurucalhos colocamos na cabeça, quantos blocos de Lego anexamos ao corpo e faixas. Isso não vai impressionar ninguém, especialmente Cristo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Martin, o iceberg que temos que enfrentar é uma falsa teologia. É por isso que o Evangelho Eterno teve que ser pregado novamente, porque todo um falso sistema de religião, baseado em distorções bíblicas, tentou anular a lei de Deus, querendo fazer do Papa a autoridade na vida das pessoas, para que assim a ferida acabe sarando. E o protestantismo vai dar a ele esse poder. Sim, e a ordem dos jesuítas se filtrou em todos os aspectos da vida justamente para que isso acontecesse. Correto. Agora a questão, que já discutimos há muito tempo, aliás, é a questão da autoridade de Deus e sua intercessão por nós. Agora, o único mandamento que aponta claramente para a autoridade de Deus é o mandamento do sábado. E que descreve quem é esse Deus. Isso. Esse mandamento nos diz quem é Deus e por que ele tem jurisdição sobre nossa vida. Porque ele nos criou. Em 6 dias ele criou os céus, a terra e depois nos ordenou que guardássemos o sábado e nos proibiu de trabalhar no 7º dia. E lá no livro de Deuteronômio você lerá os mesmos 10 mandamentos, porque Deus é o nosso Redentor. Ele nos salvou da escravidão, simbolicamente no Egito, mas a verdadeira salvação veio da idolatria do pecado. Ele foi o Criador e o Recriador. Correto? Então vemos em Ezequiel 20, versículo 12. Veja. Aliás, lembre-se de que Ezequiel foi um profeta do exílio. Ele próprio era exilado. Sim, na Babilônia. Sim. Jeremias era o profeta em Jerusalém, dizendo ao povo que o que estavam fazendo era errado, pois estavam quebrando o sábado. E há um capítulo inteiro explicando por que eles estavam quebrando o sábado. E acabaram jogando-o na masmorra e em um poço de lama, o tratando como cachorro. Em Ezequiel está assim: além disso, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica.
Então, eis o X da questão. De onde vem a sua santificação e a sua mediação? De Cristo. Isso, do Senhor. Isaías 58 diz que Deus é Senhor e por isso lhes deu o sábado. Então, qual é o dia do Senhor? O sábado, de acordo com Isaías 58. Ele é o Senhor do sábado. Temos que chamar o sábado honroso, o dia do Senhor. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a Igreja Católica Romana tentará convencê-lo de que a aliança agora é uma nova aliança e que, portanto, o dia foi alterado. Pela autoridade deles. Pela autoridade deles. Que monte de bobagem, se é que me permitem usar esse termo. Mas se fosse isso mesmo, Martin, Deus, então, muda. Sim, Deus teria mudado, porque ali na época de Ezequiel ele pensava de forma diferente. Muito bem. No Antigo Testamento, Deus disse: porei a minha lei no seu interior e a escreverei em seu coração. Ora, será que ele escreveria uma lei diferente em nosso coração? É o que as pessoas dizem, né? Mas claro que não. Como você sabe que ele não escreveu uma lei diferente em nós? Porque em Mateus capítulo 5 ele diz que nem um jota ou tio desapareceria da lei. Jesus também condenou quem desobedecesse até mesmo o menor dos mandamentos. De onde então eles tiram essa bobagem de que a lei da nova aliança é diferente da antiga? É para tentar transferir a autoridade para eles e retirá-la de Deus. E para eles você nem precisa mudar de caráter. Basta guardar o sacramento, ou se você é judeu, ir para Jerusalém. Que bobagem é essa? Êxodo capítulo 31, verso 17, nos diz que o sábado é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º descansou e sentiu-se revigorado. E a palavra sinal, se você procurar na concordância, diz que é uma marca distintiva do seu poder, certo? Então, Martin, quando enfrentamos esse iceberg, o iceberg não é só o sábado. Não. O iceberg é toda a posição doutrinária adotada pelo mundo que é contrária a Deus. É o evangelho do mundo contra o evangelho eterno. E o sinal de lealdade ao evangelho eterno é a guarda do sábado. E você passará por dificuldades se rejeitar essa verdade, pois a sua âncora se foi. Não conseguirá ficar de pé. Será que vamos conseguir ficar de pé? Bom, para isso temos que ter o evangelho eterno. É por isso que o primeiro anjo diz que o evangelho eterno deve ser pregado novamente. E ele se apoia em 2 pernas, que é a salvação em Cristo e a obediência aos seus mandamentos. Pois se você o ama, guardará seus mandamentos. Do contrário, é um mentiroso. E são pernas iguais? Sim. Uma não é mais forte que a outra. A justiça e a misericórdia se beijaram. O propiciatório, que é a sua proteção contra a condenação da lei, era tão alto em altura quanto a grade do altar de holocaustos. Ou seja, você não pode fazer com que a justiça de Deus seja menor que a sua misericórdia. E vice-versa. E vice-versa. As 2 coisas são um pacote. É pegar ou largar. Então, o que fez Deus? Ele disse: ok, Israel, vou dividir vocês em 2 grupos. Um fica naquela colina, o outro na outra colina. Vou dizer a vocês o que acontecerá. Se forem obedientes aos meus mandamentos, então vou despejar sobre vocês todas as minhas bênçãos. Mas se não forem obedientes aos meus mandamentos, todas essas maldições virão sobre vocês. Acabamos de ler sobre as trombetas e maldições que vieram sobre eles, e Deus lhes deu tempo, 1260 anos para arrependerem-se. Mas se arrependeram? Não. Não se arrependeram. E hoje se arrependeram? Não. Não. Pelo contrário, Babilônia caiu. Caiu. Agora, Roma já caiu há muito tempo, quando substituiu Jesus por um sacerdócio terreno. Já está caída há milênios, certo? Agora, quem caiu pela segunda vez? Protestantismo. Ah! Então é por isso que a Babilônia caiu, porque ela voltou para Roma. Alguns protestantes, ao virem a missa, acharam ela super legal e também quiseram participar da Eucaristia. E hoje seguem muitos rituais que não têm importância nenhuma. Você já leu o livro 50 anos na Igreja de Roma? Não cheguei a ler tudo.
É um livro maravilhoso, de um antigo padre católico romano que ficou horrorizado quando a hoste caiu num pote de urina que estava debaixo da cama, ou quando os ratos vieram e o comeram. E isso o levou a ponderar até finalmente perceber que tudo isso não passa de uma bobagem. E os reformadores estavam dispostos a morrer em vez de aceitar a doutrina da transubstanciação. E eu entendo por quê. Porque é heresia, é pura idolatria. Muito bem. Então a marca é um sinal de lealdade. Você é leal àquele a quem você acredita ser o seu criador, santificador, redentor. E você aceita esse carimbo, essa marca de fidelidade, que para Deus é o sábado. Como indivíduo, cabe você aceitar isso ou não. Então, no mandamento do sábado, que é chamado selo de Deus, como acabamos de ler, temos o nome do Criador, Jeová. Nesse mandamento também há o território dele, que é o céu e a terra. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Por acaso a terra faz a vontade dele? Não. Por acaso não tentarão trazer um milênio de paz e impor a vontade de Deus? Sim. Mas na verdade é a vontade de Deus ou a vontade do Papa? Do Papa? Martin, o mundo está tão enganado. Êxodo 13, 9. E te será por sinal sobre a tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. O que deve estar em nossa testa e mão? A lei? A lei? Isso inclui o sábado? Claro. Devemos viver a lei. Achei que fosse um código de barra. Ou uma identidade digital. Talvez uma moeda global. As moedas dos bancos centrais. Não é? Aquele político não disse que seriam lançadas até o final do ano? Sim. E se você não aceitar, você não pode participar da economia e é melhor morrer de fome? E que quando eles implementarem isso daí, quem for contra e guardar o sábado estará indo contra Deus. Mas ainda que eles tenham os meios para fazer isso, isso não é a marca. Isto será apenas a ferramenta. Já dissemos que a marca mostra qual autoridade você pertence. Que é a lei de Deus. Ela deve estar na sua testa e na sua mão. Mas eles dizem que pode estar na testa ou na mão. Para eles tanto faz se você obedece à lei, mas não acredita nela. A Igreja Católica Romana disse que o domingo é a sua marca de autoridade. Todo mundo já sabe disso. É nessa direção que estamos caminhando. A Igreja está acima da Bíblia e esta transferência da observância do sábado é prova deste fato, e a Igreja Católica Romana afirma isso. E o padre Enright disse: a Bíblia diz, lembre-se de santificar o dia do sábado. Mas a Igreja Católica diz, não. Pelo meu poder divino, abolirei o dia de sábado e ordenarei que vocês santifiquem o primeiro dia da semana. Então ele sarcasticamente diz que todo mundo civilizado se curva reverentemente em obediência ao mandamento da Santa Igreja Católica. Eu me recuso a fazer isso. Eu espero que haja um grupo de pessoas irritante, que mostra a ele que nem todos concordam com isso. Que seja um espinho na carne deles. Bom, quando o espinho te irrita, o que é que geralmente fazemos? O que fazemos com o espinho? Nós o arrancamos. Nos livramos dele, certo? E nos certificamos de que ele não volte nunca mais. Eles defendem que os contrários sejam excluídos. É o menor dos dois males, eles dizem. Sim, eles disseram que não seria nada confortável para quem se opuser. Continuando, o domingo é uma instituição católica e suas pretensões à observância só podem ser defendidas com base em princípios católicos. Do início ao fim das Escrituras não há uma única passagem que justifique a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. Eles sabem que as Escrituras não defendem sua tradição. Deus deu a eles tempo para se arrependerem. Mas não se arrependeram. Não se arrependeram. Então os colocarei em uma cama de sofrimento. Eles pensam que eles vão colocar o povo de Deus em um leito de sofrimento. Mas quando o navio do Evangelho atingir o iceberg, sim, é verdade que o navio vai tremer, mas quem vai afundar não é o navio. Será pior para o iceberg do que para aqueles dentro do navio, pois o navio é o povo de Deus. Correto? Se os protestantes seguissem a Bíblia, deveriam adorar a Deus no dia de sábado.
ao guardar o domingo, estão seguindo uma lei da Igreja Católica. Um católico disse isso. O pior é que hoje eles chamam domingo de o dia de sábado. Sim, mas estão mentindo. Pois é, você se lembra daquele vídeo circulando agora sobre o Papa, dizendo guarde o santo dia do sábado? Sim, mas isso é apenas um dos dias litúrgicos deles. Isso é importante, pode explicar um pouco? Porque isso deixa muita gente confusa. Não deveriam ficar confusos, porque a Igreja Católica nunca negou que o verdadeiro dia do sábado é o 7º dia. Só que eles transferiram a santidade para o domingo. E é por isso que hoje chamam domingo de dia do Senhor, porque alegam ter autoridade para fazer essa mudança. E eles fazem questão de lembrar todo ano que Deus, de fato, tinha um dia diferente. E no sistema deles, é um sábado santo, onde eles comemoram o descanso. A criação, não o descanso. Então, o que eles realmente estão fazendo é uma blasfêmia. Porque no fim eles dizem, sim, nós sabemos qual é o dia certo. Aqui está, veja, vou te falar sobre isso, não se preocupe. Ninguém pare de trabalhar, porque estamos apenas lembrando que mudamos tudo. Agora vamos forçar você a parar de trabalhar os domingos. É como se fosse um sorriso irônico. Sim, é uma desgraça. O protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja Católica Romana, não tem boas razões para sua teoria dominical e deveria, logicamente, guardar o sábado como sábado. Interessante, esta é uma publicação católica. E eles dizem abertamente, a maioria dos cristãos presume que o domingo é o dia de culto aprovado pela Bíblia. Mas a Igreja Católica Romana afirma ter transferido o culto cristão do sábado bíblico, que é o sábado, para o domingo, e que tentar argumentar que a mudança foi feita na Bíblia é desonestidade, uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quer basear seus ensinamentos apenas na Bíblia, deveria adorar no sábado. Os protestantes não são fiéis à Bíblia? Sim, quer dizer, pessoas como o Douglas Wilson e o Lennox nos disseram que não, que essa transferência é algo bíblico. E para defenderem essa ideia, apresentam textos completamente distorcidos. Se o protestantismo quer basear seus ensinamentos apenas na Bíblia, deveriam adorar no sábado. O catecismo do convertido diz, qual é o dia do Shabat? O Shabat é no dia de sábado. Por que observamos o domingo ao invés do sábado? Porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. E então, em sua Laudato Si, o Papa Francisco disse, o domingo, assim como o sábado judaico, o que é um absurdo total, porque o sábado já existia muito antes de haver um judeu. O sábado foi estabelecido para a humanidade? Sim. É para ser um dia que cura o nosso relacionamento com Deus, conosco e uns com os outros e com o mundo. A lei do descanso semanal proibia o trabalho no 7º dia. E aí ele entra em detalhes do porquê disso, né? Aí ele diz que devemos guardar o domingo. Será que eles estão bêbados do próprio vinho? Sim, do vinho da Babilônia. Acho que ela produz e bebe do próprio vinho. Bem, o último Papa colocou um cubo de gelo para poder usá-lo em sua bebida, né? Você acha que vai caber porque era um bloco bem grande de gelo. Ele vai precisar de um cálice enorme. Mas enfim. Recuperando o sábado. Este é Brett McCollin. Já mostramos isso antes aqui. Essas letras desprezíveis foram escritas por um jesuíta, da Ordem dos Jesuítas. E ele nos diz francamente que este artigo defende que o modelo de cooperativismo religioso estatal permitiria que a legislação civil protegesse o sábado. Claro, não sábado bíblico. O sábado deles, o domingo. Ele quer a união entre a igreja e o Estado? Claro que sim. Ele então fala da Declaração de Direitos e continua. No entanto, o regime cooperativista, como o da Alemanha, reconhece o bem comum universal presente na legislação religiosa. Ou seja, a separação da Igreja e o Estado não encaixa na ideologia dele. Felizmente, as outras nações da Europa não são restritas por esses chamados documentos republicanos. A tradição judaico-cristã pode ser a fonte da defesa das leis de fechamento dominical. Veja que ele está falando do domingo.
No entanto, o descanso semanal da economia serve a todos os cidadãos. Bem comum. Como todos os jesuítas, ele é totalmente apóstata, antibíblico e pró-papado, pertencendo ao anticristo. E é por isso que o Catecismo da Igreja pôde dizer abertamente que, com relação a respeito à liberdade religiosa e o bem comum de todos, os cristãos devem procurar o reconhecimento do domingo e dos dias santos da Igreja como feriados legais. O próprio Papa João Paulo II disse que a pessoa que viola a santidade do domingo deve ser punida como herege. Ou seja, os guardadores do sábado devem ser punidos? Sim. Exceto os judeus, porque eles têm o seu próprio país, aonde podem guardar as suas leis. Mas qualquer um que guarda o sábado, não sendo judeu, e que vive na jurisdição cristã, estará sujeito à punição. Isso é muito bem planejado, não é mesmo? Isso tem sido planejado há décadas. Ou melhor, por séculos. Eles criaram um país onde podem ir adorar e guardar o sábado e saírem ilesos disso. Também receberam muito apoio do Trump, abrindo caminho para um plano de paz. A coisa está ficando interessante. Sim, é verdade, está mesmo. Eusébio, em sua História Eclesiástica, escreveu a respeito do Israel espiritual, que teria fugido para Pela, e ele os chama de semente espiritual de Abraão, porque a Bíblia disse que se você está em Cristo, então você é a semente espiritual de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então, essa declaração do Israel espiritual faz com que o mundo inteiro tenha que aderir ao que eles chamam de sábado judaico, o que não é verdade. Veja que interessante esta citação. Ele diz que encontraram refúgio e poderiam servir ao seu mestre e guardar o seu sábado. Esta citação, na verdade, vem do livro Do Sábado para o Domingo, de Bacchiocchi, que recebeu a aprovação do jesuíta responsável pela Universidade Jesuíta em Roma, que é a principal universidade dos jesuítas no mundo. Ele foi o único protestante a quem foi permitido fazer uma tese desta natureza, porque, biblicamente, ele mostrou claramente que o sábado foi alterado e Roma não tem problema nenhum com isso. Na verdade, eles se orgulham. Sim, como mostra claramente as citações de outros católicos. A mudança do sábado para o domingo é algo que os orgulha. Mas uma coisa lamentável nos últimos capítulos é que ele se refere ao domingo como o dia do Senhor sem nenhuma prova bíblica. E é por isso que a Igreja Católica Romana provavelmente deu o seu selo de aprovação, porque se isso não estivesse lá, jamais teriam dado. Esse tema é um pouco problemático, mas seja como for, os jesuítas aprovaram tudo o que está escrito nesse livro. Mas se tivéssemos escrito as mesmas coisas, eles também aprovariam, porque como vimos, não é problema para eles. A única diferença é que não teríamos dito que o domingo é o dia do Senhor. O que os protestantes realmente disseram sobre as Escrituras? Os presbiterianos, em seus documentos, afirmam que essa mudança do último dia da semana para o primeiro dia não está registrada em lugar algum na Bíblia. Não há nenhuma ordem autorizando essa alteração. Os metodistas dizem o mesmo. Veja a questão do domingo, não há passagem alguma dizendo aos cristãos para guardarem esse dia. Então a minha pergunta é, Martin, por que os protestantes modernos continuam citando textos quando os metodistas dizem que não há texto? Porque querem tirar do contexto. Então não há texto na Bíblia que transfira o sábado para o primeiro dia da semana. Os anglicanos dizem o mesmo. Muitas pessoas pensam que o domingo é o sábado. Mas nem o Novo Testamento, nem a Igreja primitiva sugerem que temos qualquer direito de transferir essa observância. Interessante, não? O Shabat é o sábado e não o domingo. Esse é o documento anglicano. Os batistas. E a propósito, isso está no Manual da Igreja Batista. Diz assim: havia e há um mandamento para manter santo o sábado, mas esse dia não era o domingo. Não há nenhuma evidência bíblica de que essa mudança tenha sido feita. Não, nenhuma. Então, é o que diz os textos deles. Sim, isso está claro. Hoje, porém, os protestantes modernos
fazem todo tipo de distorção para encaixarem-se no ensino jesuíta, como, por exemplo, o mau uso desses 8 versículos. Mateus 28:1. E no final do sábado, quando começava a amanhecer o primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. Ora, isso muda o dia de adoração? Esse texto não ordena nada. Muito bem. E por que não foram no sábado, no dia após a crucificação? Porque estavam guardando o sábado. Estavam guardando os mandamentos da lei. Pois é, Martin. Este texto está apenas fazendo um relato. E, aliás, eu não acho que isso está aí por acaso. Eu acho que foi providencial. E quando o sábado passou, segundo Marcos, ele diz que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram levar especiarias para que pudessem ungí-lo. Para eles era um dia normal de trabalho. Sim, um domingo. Só que não fizeram essas coisas no sábado. A Bíblia deixa isso claro. Não há mudança alguma de dia. Na verdade, esses textos reforçam o sábado. Com certeza. Marcos também diz que bem cedo, na manhã do primeiro dia da semana, foram elas ao sepulcro ao nascer do sol. De novo, é uma declaração histórica. Lucas diz que no primeiro dia da semana, muito cedo, foram elas ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado e algumas outras com elas. Outra declaração histórica. E agora fica interessante, João 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido removida do sepulcro. O interessante é que ela foi enquanto ainda estava escuro, porque o sábado vai do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando o sol se pôs após o sábado, eles já poderiam ir imediatamente. Mas, como era muito escuro ainda, não conseguiriam ver nada. Sim, estava muito escuro. Não havia iluminação pública naquela época. E também não tinha uma tocha, apenas uma lâmpada. Mas elas foram quando ainda estava escuro, para que pudessem imediatamente começar a fazer o que queriam fazer quando ainda estava claro. Obviamente, não pensaram na grande pedra que estava ali. Só queriam chegar ao corpo de Jesus. Vamos analisar alguns versículos. Então, naquele mesmo dia, à tarde, porque Jesus tinha dito, não me detenham, ainda não fui para o meu Pai. Então, isso já elimina a história do ladrão no paraíso, na sexta-feira, quando Cristo morreu. O ladrão disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse, em verdade te digo hoje, que você estará comigo no paraíso. E não, em verdade te digo, que estarás hoje comigo no paraíso. O encontro de Jesus com Maria joga por terra esse argumento, pois fica claro que Jesus ainda não tinha ido para o Pai. Ou seja, quando morremos não vamos diretamente para o céu. No mesmo dia à noite. Então, ao ressuscitar no domingo, Jesus disse, não me detenha, eu ainda não subi para o Pai. Eu irei e voltarei. Enquanto isso, vá e conte aos discípulos. Então, naquela mesma noite, que era domingo à noite, sendo o primeiro dia da semana, quando as portas estavam fechadas, quando os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, ora, será que eles estavam reunidos celebrando a ressurreição de Jesus? De jeito nenhum, estavam se escondendo. Eles não tinham medo no sábado, não é? Sim, porque sabiam que os judeus não fariam nada. Eles não se contaminariam fazendo isso. Mas já no domingo ficaram muito assustados. Então se reuniram para se esconderem. Ou seja, isso não é uma comunhão. Claro que não, eles estavam reunidos por medo. Aí veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse, paz esteja convosco. Muito bem. Não há nada de culto dominical aqui. Certo, Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, pregava a eles, e continuou a pregar até a meia-noite. Alguns acham que eles estavam reunidos fazendo um culto. Ora, vamos analisar com cuidado. Quando os discípulos se reuniram para partir o pão, ora, há outros textos que dizem que eles se reuniam todos os dias para partir o pão. Isso mesmo. Então isto não torna este dia especial. E Paulo pregou a eles, pronto para partir, no dia seguinte. Certo. Quando eles se reuniram então? Após o sábado. Sim, depois do encerramento do sábado, eles se reuniram para fazer uma refeição. E Paulo chegou.
E ele continuou seu discurso até a meia-noite. Portanto, o sábado acabou no entardecer do sábado, no pôr do sol. E ele pregou até a meia-noite. Outro texto diz que havia muitas luzes ali, porque já estava escuro. Então, o que estava acontecendo era uma reunião na igreja depois do pôr do sol. Só que o papado não celebra o domingo do pôr do sol ao pôr do sol, porque isto seria bíblico demais, mesmo que fosse por outro dia. Então eles mudaram de meia-noite para meia-noite. Muito bem. Bom, se este dia fosse tão sagrado hoje, a ponto de substituir o sábado, minha pergunta é, o que ele iria fazer? Por que ele pregou até a meia-noite no primeiro dia da semana? Ou seja, depois do pôr do sol, no sábado, até a meia-noite. Ora, porque na manhã seguinte ele faria uma longa viagem. E ao fazer isso, ele não estaria violando o domingo? Claro, ele não viajaria se o domingo fosse sagrado. Exato. Então aquele grupo tinha guardado o sábado e após o seu pôr do sol estavam reunidos até a meia-noite. E havia um jovem ali que ficou cansado e caiu da janela. Certo? Tudo isso daí aconteceu à noite. Depois do pôr do sol. Sim, então não era um culto de domingo. Eles só continuaram reunidos. Certo, agora a coleta. 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte o que puder. E algumas traduções deixam bem claro que isso não aconteceu em um ambiente de igreja, mas em casa. Portanto, cada um deixe em casa a sua oferta no primeiro dia. No domingo. Exato, conforme a prosperidade de cada um, para que não se faça coleta quando eu chegar. Ele não queria fazer coleta na igreja quando chegasse. Aquelas pessoas ganhavam seu salário semanalmente. Recebiam salário numa sexta-feira, que era o dia da preparação. Não havia tempo para trabalhar com finanças, porque o sábado estava chegando. Após o trabalho, eles tinham que se preparar para guardar o sábado. Então, quando o sábado termina, isso pode ser no sábado à noite, ou seja, após o pôr do sol do sábado. Aí sim você pode contabilizar quanto você pode separar deste salário para dar ao Senhor. Portanto, não se tratava de um culto. Isso é distorcer os fatos. Na verdade, eles tinham que fazer isso em casa e manter a doação lá, e não dá-la para ninguém. E aí, quando ele chegasse, eles poderiam levar suas doações para a igreja. E outro texto muito utilizado é o de Colossenses 2. Estamos mostrando apenas para quem ainda não viu, porque já falamos sobre isso muitas vezes. Só para que ninguém fique de fora. Aqui fala sobre a escrita manual das ordenanças. Não dá para ler Colossenses 2, versículo 16, sem ler o 14 também. Ou mesmo sem ler Efésios, onde se refere ao mesmo manuscrito de ordenanças, que era a lei de Moisés, que não estava na arca, mas ao lado dela. É a lei cerimonial. E ele afirma aqui que este manuscrito de ordenança, que era a lei cerimonial, foi pregada na cruz. Isso foi escrito contra eles. Sim. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Porque a lei cerimonial havia sido cumprida. Jesus triunfou, ele se tornou o mediador, ele pagou o preço pelo pecado. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias santos, ou por causa de lua nova ou dos dias de sábado. Aqui está no plural, hein? Agora, algumas traduções influenciadas pela Igreja Católica Romana Moderna colocam o sábado com letra maiúscula ali, e não no plural, como está no original, nos sábados. Estes dias de sábado tinham a ver com comer e beber. Eram sábados das leis cerimoniais que não tinham nada a ver com o sétimo dia, que este, por sua vez, não tem nada a ver com comer e beber. Então, a que esses dias se referiam? Era uma sombra do que estava por vir. E era sombra do quê? De Cristo, do corpo de Cristo. Então eram coisas que apontavam para Cristo. Que ninguém vos engane, pois, em humildade voluntária e culto a anjos, intrometendo-se em coisas que não viu, ensoberbecendo-se em vão pela sua mente carnal. Assim, a lei cerimonial referente ao sacrifício de Cristo e seu sábado cerimonial não são mais obrigatórios. E não tem nada a ver com o sétimo dia. Exato. Quando o Apocalipse nos adverte, na mensagem do terceiro anjo,
que devemos evitar a besta e a sua imagem e a marca da besta na testa. A besta e a imagem é o mesmo tipo de sistema que governou a Idade Média. É a união entre a Igreja e o Estado. E hoje temos a América Protestante dizendo que a Igreja e o Estado devem se unir. E devemos introduzir uma legislação moral que deverá incluir, como disseram os próprios Lennox e o pastor Douglas Wilson, o sábado, ou seja, o domingo para eles. Portanto, temos que evitar essa imagem. Agora, a imagem é algo que se parece com o original. E o protestantismo é muito parecido com o original, porque, basicamente, ao se juntar a Roma, deixou de lado a mediação de Cristo e aceitou a mediação espúria. Sim, ou seja, são parecidos com o original, sendo que o original é o catolicismo romano. Isso mesmo. Então não devemos aceitar a marca. E eles disseram que a sua marca de autoridade é o culto dominical. Então não posso aceitar uma lei dominical porque ela se baseia na autoridade do Papa. Eu tenho que aceitar o sábado, que é baseado na autoridade de Deus. Não posso aceitar a mediação de um Papa ou de uma igreja ou de um caminhar num labirinto ou exercícios de Inácio de Loyola, falando com demônios, fingindo que são anjos ou Maria, coisas assim. Minha mediação vem unicamente de Cristo e somente dele. Então essa imagem da besta, esse conglomerado de falsos ensinamentos misturados com o poder do Estado, precisa ser evitado. Eu tenho que evitar a marca da besta, que segundo a própria besta, é o domingo. Mas quem aceitar a marca, beberá do vinho da ira de Deus, que será derramado sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Este é o teste final, esse é o iceberg, que teremos que enfrentar. Em Apocalipse 18, somos informados que o sistema, essa imagem da besta, se tornou uma casa de demônios, porque eles não estão pregando o evangelho original de Jesus Cristo. O problema é que eles parecem ser uma autoridade cristã. Eles se dizem... Invocar o nome de Jesus não faz de você um cristão. O catolicismo invoca o nome de Jesus, mas nega sua expiação, certo? Já o protestantismo acredita que ao invocar o Espírito Santo, que supostamente conduz você ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, lhe dará, como eles dizem, obturações dentárias de ouro, muito dinheiro aqui na terra, para governar sobre os outros. Isso não apenas é ridículo, mas é semelhante ao que Roma pregava na Idade Média. Isso mesmo. O que acontece se substituirmos o evangelho simples por isto? Neste caso, você se torna presa fácil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, ou seja, do falso Espírito Santo. Na verdade, é um espírito imundo que está desviando as pessoas do caminho e levando-as a aceitarem uma obediência espúria, ao invés da obediência bíblica. E por quê? Porque as nações estão bêbadas, com o vinho da ira da prostituição. Beberam as doutrinas dela, estão dispostos a fazer concessões nesse nível. Eles não fizeram concessão com relação à doutrina da justificação? Sim, eles já fizeram essa concessão. Então está tudo pronto. Os reis da terra se prostituíram com ela, ou seja, igreja e Estado se unindo. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Estamos vendo isso? Na parte 2 mostraremos que tudo isso daí já aconteceu. E então ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Não tenha nada a ver com esse falso sistema de adoração que corrompe a sua fé em Cristo. Vamos encerrar, Martin. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controverso. Quando este teste final for aplicado aos homens, então será feita uma linha de distinção entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Não é apenas uma questão de dia, é o pacote todo. É uma questão de qual autoridade você aceita. Então, aqueles que apresentaram as verdades da mensagem do terceiro anjo,
Ou seja, não aceite a marca da besta, mas sim a justiça de Cristo, certo? Muitas vezes foram considerados meros alarmistas. As suas previsões de que uma intolerância religiosa ganharia controle nos Estados Unidos e que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus foram declarados infundados e absurdos. Martin, não temos mostrado aqui, vez após vez, que não são absurdas? Não, está tudo se cumprindo. Em breve enfrentaremos esse iceberg. Já está logo à frente. Vamos ter que encarar o iceberg. Oremos para que o Senhor nos dê forças não apenas para enfrentar o iceberg, mas para permanecer no navio. É por isso que na segunda parte falaremos sobre como ficar de pé quando chegar o iceberg. Isso mesmo. Vamos orar? Pai Celestial, fizemos uma rápida recapitulação da história e da terrível apostasia que apagou o plano da salvação e o substituiu por poderes terrenos. Pai que está nos céus, dá-nos sabedoria para nos concentrarmos na palavra, porque o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dá-nos a força para acreditar, para vivermos e enfrentarmos qualquer oposição. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Olá, é com muita alegria que anunciamos uma grande novidade para você. A partir do dia 15, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 chega à sua tela, alcançando milhares de pessoas em todo o Brasil. Nosso objetivo é levar fé, esperança e verdade para toda a família, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Bom, nós vamos começar cozinhando o painço, que é esse grãozinho aqui, pequenininho, mas super poderoso. A África é uma terra onde teu coração pulsa como em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Numa resposta imediata, o supracoracoideus, conectado por um tendão à parte superior do húmero, funciona como uma polia para levantar a asa cada vez que o músculo se contrai. Você não pode perder, a partir do dia 15 de outubro, na antena parabólica da banda KU, canal 580, depois da CNN e a Jovem Pan. Junte-se a nós para ouvir e viver a mensagem do terceiro anjo, preparando cada coração para os últimos dias. I just heard the trumpet sounding.